Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente está aqui para dar continuidade à nossa disciplina de topologia, introdução à topologia. A gente está seguindo pelo livro do Mankers. Nas aulas a gente começou a falar de topologia de ordem. Aqui eu vou falar sobre essa parte, explicar um pouquinho o que é a topologia da ordem, dar bastante exemplo para vocês e, inclusive, falar um pouquinho da ordem de dicionário, tá bom? Então, começando aqui, topologia de ordem, né? Se X é um conjunto simplesmente ordenado, existe uma topologia padrão em X, tá? Definida usando essa relação de ordem do conjunto simplesmente ordenado. Então, a gente vai usar a relação de ordem do conjunto para exprimir uma topologia padrão que vai ter por essa relação de ordem. E essa topologia vai ser chamada topologia da ordem. Suponha X, essa topologia vai ser dada da seguinte forma. Suponha X um conjunto com essa relação de ordem simples, aqui menor, né? Se dois elementos A e B de X, tais que A menor que B, ou A se relaciona dessa forma com B, né? Vão existir 4 subconjuntos chamados intervalos determinados por A e B dessa forma. Aberto em A e em B, tal que A menor que X menor que B são os intervalos abertos de X. Esse intervalo da seguinte forma, tal que A menor que B estrito, né, e X menor ou igual do que B são os intervalos semi-abertos. Também tem um intervalo em que A é menor ou igual que X e X menor estrito do que B, né, representado dessa forma. E os intervalos fechados de X, sempre importante ressaltar que X aqui não é a reta real, é um espaço qualquer, né, a gente tá falando. A reta real vai ser, claro, um exemplo, que é o que está mais vivo na nossa mente, a gente sempre relaciona com ela, mas qualquer conjunto a gente consegue relacionar, que tiver uma relação de ordem, né, um conjunto simplesmente ordenado, a gente vai conseguir colocar essa topologia da ordem, mesmo não sendo a reta, tá bom? Por exemplo, aqui, se a gente coloca o conjunto das vogais e a gente determina essa relação de ordem, A menor que E, menor que I, menor que O, menor que U, a gente vai ter que o intervalo aberto em EO vai ser igual ao I, por quê? É só olhar essa relação daqui de cima, tá? Então, eu preciso que dos elementos X de X, tal que X é maior do que A e menor do que B. Então, ele precisa ser maior do que E e menor do que O. Quem é maior do que E e menor do que O? Só o I. Então, só vai ter o I aqui. Intuitivamente, né? Aberto em E, fechado em O. E O, fechado em E, aberto em O é I. Fechado nos dois é I, O. Ok? Então, a gente coloca uma relação de ordem e tem a topologia da ordem definida num conjunto qualquer, tá bom? Qualquer desde que tenha, né, como colocar essa relação de ordem, tá bom? Intervalos abertos podem vir a ser abertos de X, dependendo da topologia que for colocada em X. Aqui temos uma definição, seja X um conjunto com uma relação de ordem simples. Assuma X com mais de um elemento, tá? Então, se X não tiver mais de um elemento, não tem como a gente colocar a relação de ordem, então não faz nem sentido. A gente coloca a relação de ordem maior do que quem, né? Em relação a quem? Todos os intervalos abertos AB de X, então, ó, seja beta, vamos lá, a coleção de todos os conjuntos do tipo. Você tá com os intervalos abertos AB de X, os intervalos fechados em A0, abertos em B, onde A0 for o menor elemento de X, se ele existir, tá? E os intervalos desse tipo aqui, fechado e aberto aqui, com B0 maior elemento de X, se existir, tá bom? A coleção beta é a base de uma topologia em X, chamada topologia da ordem. Então, a gente viu como colocar a topologia da ordem no espaço simplesmente ordenado e tem aqui definida a base dessa topologia. Agora, a gente vai checar que beta é de fato uma base. Em geral, peço para vocês
resolverem essa parte, vou explicar aqui direitinho como que a gente demonstra isso, tá bem? Então, ó, se x0 tá em x, então x0 mora em um intervalo beta. De fato, olha só, essa é a primeira característica de ser base, né? A gente tá checando. Caso x0 seja menor ou igual do que x para todo x em x, se ele for o menor elemento, a gente coloca ele no intervalo desse formato e esse intervalo tá na topologia, tá? Tá na base, né? Se x0 for maior ou igual do que x para todo x em x, o x0 vai estar no intervalo desse tipo aqui, e o intervalo desse tipo tá na topologia, porque o x0 vai ser o maior elemento, tá? E se não é nenhum dos dois casos acima, precisa necessariamente, se ele não é menor ou igual do que x para todo x em x, tem que existir algum x que seja maior. Tem que existir algum x que seja menor que ele para contradizer isso, tá? Ou seja, existe um A, tal que A menor do que esse x0, e se isso aqui não acontecer, tem que existir um certo valor aqui maior, estrito do que ele para contradizer essa frase aqui, ou seja, existe um B, tal que B é maior estrito que x0. E, nesse caso aqui, ele vai estar no intervalo desse tipo, ok? Que também está na base, como a gente colocou aqui através da letra A, na definição. Note agora que a interseção de dois intervalos acima ou é um intervalo do mesmo tipo, ou é vazia. Então, se a gente pega dois intervalos, como lá em cima, vamos supor aqui que a gente pegue o A0B, AB0, e faça a interseção. A0B, interseção com um certo A, B0, onde B0 é maior, é fechado, maior elemento, e A0, menor elemento. Isso aqui vai dar ou vazio, se o B for menor que A, tá? Se B for menor do que A, como esse conjunto é ordenado, não vai ter ninguém que tá entre A0 e B e ninguém que tá entre A e B0 nessa interseção aqui. A interseção é vazio, se B for menor que A. Agora, se, caso contrário, né? Se B for igual a A, isso daqui vai dar o que a gente chamaria, né, de os únicos, né, que vão ter na interseção, na verdade vai continuar sendo vazia, né, menor ou igual, aqui a interseção continua sendo vazia, porque como é aberto aqui, nem B tá no conjunto de baixo, nem A tá no conjunto de cima, tá? Agora, se B for maior do que a interseção disso daqui vai dar A. Isso, exatamente, tá? Então, ou dá que é o intervalo da definição como dado em A, tá? Então, ou vazio, ou o intervalo do tipo A. Então, a interseção também tá lá mostrando que, de fato, é uma base, tá bom? Como a gente queria mostrar pelo que foi afirmado aqui. Queria mostrar que, de fato, essa é uma base, tá? Vamos checar aqui o que a gente fez. Exemplo 1, topologia padrão em R. A topologia padrão em R é o que a gente está acostumado. O conjunto R ele é um conjunto simplesmente ordenado. Quaisquer AB que a gente toma em R, existe uma relação A menor ou igual do que B, ou B maior ou igual do que... ou B menor ou igual do que A. Em todo caso, a topologia de ordem pode ser colocada em R. A gente está acostumado, né, com os intervalos 0, 1, com o intervalo 0, 1 desse tipo, né, e lá não tem menor elemento, então a topologia padrão, a base, né, vai dar só os abertos desse tipo, incluindo o menos infinito ou o mais infinito. Deixa eu ver, A mais infinito, quando a gente quiser, né, fazer. Ok? Exemplo 2, então esse foi o exemplo 1, exemplo 2, considerem R por R,
com elementos do tipo x cartesiano y, com a chamada ordem de dicionário. Veja que R cartesiano R não tem maior ou menor elemento. Logo, a topologia da ordem é gerada por intervalos do tipo A cartesiano B, C cartesiano. E como seriam esses intervalos em R2? Em R2, a gente não tem naturalmente uma topologia de ordem. Então, se se coloca dois números, dois pontos aqui em R2, a gente não sabe como dizer se esse cara é maior ou menor do que esse. A gente poderia olhar pelo tamanho, tá? Do vetor gerado. Mas, por exemplo, eu teria aqui infinitos vetores que são representam com o mesmo tamanho, que a gente só conseguiria falar que eles são iguais, né? A gente não teria como dizer se eles são menores ou iguais, mas tem como a gente colocar uma topologia, uma ordem um pouco mais precisa nisso aí. Então, o que que acontece? No caso que a gente tem A cartesiano B, C cartesiano D, com A menor do que C, ou seja, eu estou olhando aqui para esses dois primeiros aqui, que eles vão ser representados aqui no X, esse A aqui, olha, é esse ponto aqui, A, B, e esse C aqui, ó, C cartesiano D, é esse pontinho aqui, ó, C, tá? D. Quando A é menor do que C, como a gente está dizendo aqui nesse primeiro caso, a gente, para cada dois pontos aqui, olha, deixa eu ver que cor que eu faço agora. Vamos ver de roxinho. Laranja, tá bom. Cada dois pontos que eu faço aqui, digamos aqui e aqui. Como é que eu faço para ordenar eles? Eu vou aqui de cima, vou indo. Eu passo primeiro por esse ponto aqui, tá? Por esse primeiro ponto. Continuo e vou até o infinito. Depois eu passo por esse segundo ponto aqui e vou até o infinito. Então, esse pontinho em vermelho, ele é menor do que esse pontinho aqui que eu coloquei em azul. Tá bom? Porque a ordem de dicionário, ela segue aqui. Eu comecei, tô aumentando. À medida que eu aumento aqui na abscissa, eu vou aumentando. Se eu tenho a abscissa igual, eu comparo a ordenada, tá? Aí, nesse caso, esse daqui é um intervalo, tá? Da topologia. O outro caso, e se meu A não for menor do que C? E se meu A for igual a C? Como é que eu vou fazer? O A é igual a C. Então, para eu determinar um intervalo, eu não posso ter aqui, por exemplo, B maior do que D, porque ia ficar ao contrário, né? A igual a C, eu ia ter o B para trás e o D para frente, mas não. Eu preciso necessariamente nessa representação aqui, ó, tá? Que se o A for igual a C, o B precisa ser menor do que D para eu fazer um intervalo desse tipo aqui, onde eu vou ordenar de baixo para cima, tá bom? Então, são dois intervalos da topologia. Nesse exemplo aqui, ó, vou falar um pouco mais dele para frente, peraí. Antes de eu falar o que eu precisava, eu preciso ainda desse exemplo 3, tá? Vocês vão entender. Aqui no exemplo 3, eu tenho os inteiros positivos Z+. Esse conjunto, ele é um conjunto ordenado com o menor elemento, tá bom? E de fato, né, o meu Z+, é formado 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? São só os positivos. E a topologia da ordem Z+, vai ser a topologia discreta. Se o N for maior do que 1, tá? N menos 1, porque não faria sentido se o N fosse igual a 1 aqui, ele começa do 1, esse conjunto. Se o N for maior do que 1, então o conjunto N pode ser representado por N menos 1, N mais 1. O intervalo aberto aqui, tá? No caso de N ser igual a 1, como ele é o menor elemento, ele pode ser representado por esse intervalo aqui, que seria o intervalo, acho que o 2 ali da definição, tá? Da base, esse daqui, ó, A0B. Vão ser intervalos desse tipo e intervalos desse tipo, tá bom? Isso. Seria o intervalo da base, beleza? Ok, isso aqui tá mais um exemplo de um conjunto
simplesmente ordenada, em que a gente consegue colocar a topologia da ordem, tá bom? E essa topologia é a topologia discreta, porque a gente consegue fazer dessa forma aqui, tá bom? E o exemplo 4, a gente casa agora os dois exemplos acima, tá? Seja o conjunto X, o conjunto 1, 2, cartesiano, Z+, para a chamada ordem de dicionário. Isso vai ser um outro exemplo de conjunto ordenado com menor elemento. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a ordem de dicionário da seguinte forma. 1, cartesiano N, a gente vai denotar por AN. 2, cartesiano N, nós vamos denotar por BN, tá bom? X pode ser representado dessa forma, A1, A2, até infinito, né? Daqui vai reticências, depois volta e começa de novo, B1, B2 e vai até infinito, tá? Então, aqui, né, nesse AN, a gente tá com esses pontos aqui, indo de 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Depois volta no BN, B1, B2, B3 e por aí vai, tá? E nesse caso, a topologia da ordem em X, ela não é a topologia discreta, tá? Em cima aqui no Z+, sim, ela é a topologia discreta, porque a gente consegue todos os elementos unitários, a gente consegue representar dessa forma aqui, por n-1, n+1 aberto, por conjuntos abertos dessa forma aqui. Agora, veja bem, como que a gente vai fazer para representar esse conjunto B1, tá? Que é esse primeiro elemento aqui, ó, tá? A gente precisa de um elemento da base para poder, contendo o B1, e somente o B1, se fosse a topologia discreta, né? Que esteja em um daqueles 3 formatos lá, tá? Da definição, formato 1, formato A, formato B ou formato C. O formato A é um aberto desse tipo, formato B é um semi-aberto desse tipo, formato C é um semi-aberto desse tipo. Nesse caso aqui, a gente precisaria que esse elemento fosse o menor elemento, o B1 não é menor elemento, porque qualquer A1, qualquer AN é menor do que o B1, tá? E também o B1 não é um maior elemento, porque qualquer BN com N maior do que 1 é maior do que o B1. Então, a gente precisaria de um intervalo desse formato para representar o B1. Só que o que vai acontecer nesse caso aqui? Não existe nenhum AN que a gente coloque aqui e B2 que a gente coloque aqui, tal que essa igualdade seja verdadeira, tá? Por quê? Porque o que está acontecendo? Esse conjunto ele é infinito lá em cima, quando sobe, né? E então, qualquer AN que você coloca aqui, existe um AN mais um maior do que ele, esse conjunto aqui, na verdade, vai ser o AN mais 1, AN mais 2, até infinito, né? E depois o B1, inclusive, e fecha o conjunto. Então, não existe nenhum intervalo desse tipo, tal que a gente consiga representar o B1 dessa forma, tá bom? Então, por isso, a gente não tem a topologia da ordem em X como sendo a topologia discreta exatamente por causa do B1. E esse exemplo, ele foi construído para mostrar que, apesar da gente ter um conjunto discreto, cartesiano com conjunto discreto, o cartesiano com essa topologia da ordem pode não dar uma topologia discreta, tá bom? Então, não é trivial quando a gente faz o cartesiano de 2 topologias que a topologia gerada carregue as mesmas características, tá bem? Qualquer aberto, isso eu vou estar repetindo o que eu já falei com vocês, qualquer aberto contendo B1 contém um elemento da base, por definição.
porém todo elemento da base contém B1, contém pontos da sequência AI. Então, se U pertence à base da topologia da ordem com B1 pertencente a B, então U vai ser do tipo, esse aberto U aqui, ele ou vai ser do tipo A1, B2, ou ele vai ser do tipo, aberto, AN, aberto em B2, tá? Ou é assim, ou é assim, tá bem? Por isso que não é topologia discreta. Beta, a base, né, gerada por intervalos desse tipo, AN, BM, AN, AM, BN, BM, A1, BN, A1, AN. E ainda acho que faltou um aqui. Ah, não, tá certo. Tá certo. Acho que tá certo, não faltou nenhum. Veja que o AN, ele vai poder ser escrito como aberto em AN-1, aberto em AN+1, quando ele for maior que 1. Com o BN, com N maior do que 1, vai ser escrito como A1, AN-1, BN mais 1. O A1 vai ser escrito como A1, A2, intervalo do tipo B lá da definição, mas o B1 é diferente de um intervalo aberto desse tipo. Então, esse daqui não vai ser um aberto da base. Se X é um conjunto ordenado, tá? Outra definição agora que a gente vai fazer. Né? Concluído o que a gente estava querendo mostrar acima, né? A gente vai falar agora de raios abertos, raios fechados, tá? Raios determinados por um certo elemento A. Então, vamos lá. Se X é um conjunto ordenado e há um elemento desse conjunto X, vão existir 4 subconjuntos de X, que são chamados raios determinados por A. É o raio que contém A e vai até mais infinito. Desculpa, o raio que não contém A e vai até mais infinito. Outro raio que não contém A e vai até menos infinito. Um raio que contém A e vai até mais infinito. E outro raio que contém A e vai até menos infinito. Aqui são os raios abertos, são os raios que não contêm o elemento A. E aqui são os raios fechados, os que contêm o elemento A, tá? Então, aqui a gente está acrescentando, né, essa noção de infinito quando a gente tem, até então a gente não tinha falado sobre isso, quando a gente tem um conjunto infinito, tá bom? O uso do termo aberto sugere que os raios abertos são elementos da topologia. E, de fato, são elementos da topologia, né? Basta a gente tomar um raio desse tipo aqui, a gente tá vendo que esse raio é, de fato, um elemento da topologia. Ele é um conjunto do tipo A, da definição de base, né? Para topologia da ordem. Agora, se X possuir um maior elemento B0, quando a gente tratar de A até mais infinito, a gente vai estar, na verdade, indo até B0, né? O A até mais infinito vai ser a mesma coisa que a gente fazia o A até mais infinito, interseção com A até o maior elemento do conjunto, ok? Que vai dar esse daqui, né? E esse cara, ele é um elemento da base. Agora, se X não possui maior elemento, então, esse A até mais infinito vai ser dado por união de elementos da base. Mas basta a gente pegar todos os X maiores que A, que estão em X, e fazer a união desses abertos, tá? Desses elementos da base. E a gente vai ter aqui esse raio aberto definido como a união de elementos da base, tá bem? O mesmo vai se aplicar para menos infinito A. Agora, vamos observar o seguinte. Os raios abertos, do jeito que a gente mostrou aqui em cima, eles de fato formam uma subbase para a topologia da ordem em X,
como a gente vai mostrar aqui. Então, raios abertos, eles vão formar uma subbase para a topologia da ordem em X. Vocês lembram o que precisa para ser subbase? Para ser subbase, a gente precisa que, além das uniões dos elementos desse conjunto, a gente conte também com as interseções, tá? Então, aqui, por que é subbase? Porque só tem uma parte da base, né? A gente diminuiu a base. Por quê? Porque a gente tirou da base todos os conjuntos da base que podem ser gerados por interseções, quaisquer interseções finitas, né? Na verdade, de raios abertos, tá bom? Então, ó, para a gente mostrar isso, então, né, que os raios abertos são uma subbase para a topologia de ordem, o que a gente precisa? Primeiro, mostrar que a topologia gerada pelos raios abertos está contido na topologia da ordem, e depois o contrário, que a topologia gerada pelos raios abertos contém a topologia da ordem, tá bom? Aqui, esse lado de cá a gente já mostrou, tá? Por quê? Porque a topologia gerada pelos raios abertos estão gerando, a gente mostrou como, que horas? Aqui, tá? São uniões de elementos da base, né? Então, qualquer elemento, né, da topologia gerada pelos raios abertos está contida na topologia gerada pela topologia de ordem, tá? Está contida na topologia de ordem. E o contrário, tá? Por outro lado, o 2 aqui. Qualquer elemento da base da topologia da ordem é igual à interseção finita de raios abertos. Então, a gente está mostrando agora o outro lado. A gente pega um elemento daqui, tá? Que é um elemento do tipo AB, ou um elemento do tipo A0B, ou um elemento do tipo AB0, e mostra que está contido na topologia gerada pelos raios abertos, tá? E o que é a topologia gerada pelos raios abertos? O que é ser subbase? O que é estar numa subbase? É ser união das finitas interseções dos raios abertos, tá? Como a gente falou lá na subbase. Só que basta a gente pegar para conseguir um elemento desse tipo aqui, ó, desse tipo AB, que é um elemento da base, basta a gente fazer a interseção desses dois raios abertos aqui. A gente pega o menos infinito até B, interseção com A até mais infinito, e a gente está mostrando que esse cara aqui está na topologia gerada pelos raios abertos. Se existir A0B e AB0, eles por si só já são raios abertos e já estão na topologia dos raios abertos. Então, desse daqui é trivial. E dessa forma, por 1 e 2, vai seguir o desejado. A gente conclui que a topologia gerada por raios abertos, ou seja, os raios abertos, ele vai ser uma subbase da topologia de ordem, tá bem? Então, assim a gente conclui essa parte de topologia da ordem. O próximo vídeo eu vou gravar, vai ser sobre topologia produto. Isso aí, pessoal. Um abraço, bons estudos.